Bom, na aula passada a gente falou aí, não é, como Vargas chegou ao poder em 1930. A gente viu que o Washington Luiz, que era o presidente em 1930, foi o último presidente cafeicultor, ele, pela lógica da política do café com leite, pelo acordo que vinha desde o início da República Oligárquica, mas vinha se estreitando, né, na década de 20 entre Minas e São Paulo, o Washington Luiz devia indicar o Antônio Carlos para a eleição de 1930, para concorrer à presidência em 1930. Quem era o Antônio Carlos? Governador de Minas Gerais. Por que o Washington Luiz tinha que fazer isso? Pela lógica da política do café com leite, onde tinha que ser um presidente de Minas, outro de São Paulo, um de Minas e um de São Paulo. É claro que a gente já viu que isso não acontecia efetivamente, mas houve um predomínio dessas oligarquias no poder, né? E o presidente que havia governado antes do Washington Luiz tinha sido o Arthur Bernardes, né? Que era mineiro. Acabou o governo do Arthur Bernardes e entrou o Washington Luiz, que era fluminense, nasceu aqui no Rio de Janeiro, mas era ligado à oligarquia paulista, e os livros e os autores acabam dizendo que ele era paulista, né? Então, findado o governo do Washington Luiz, que era, entre aspas, paulista, ele deveria indicar um mineiro, que no caso era o Antônio Carlos, o governador de Minas Gerais. Mas ele não fez isso. O Washington Luiz acabou indicando o governador de São Paulo, que era o Júlio Prestes. Não confundam Júlio Prestes, indicado à eleição de 1930 pelo Washington Luiz, com o Luiz Carlos Prestes, o líder tenentista lá de 1924. Ok? Então, quando o Washington Luiz indicou o Júlio Prestes e não Antônio Carlos, Minas ficou boladona com essa traição de São Paulo e rompeu a política do café com leite, ou o pacto do café com leite. E aí o Antônio Carlos, o governador de Minas Gerais, né, que rompeu com o Washington Luiz, né, ou melhor, a gente poderia até considerar que o Washington Luiz que rompeu com ele, porque foi o Washington Luiz que indicou o Júlio Prestes e não o Antônio Carlos, mas enfim. Aí o Antônio Carlos busca uma aliança com outros estados para formar uma candidatura independente, né? Ou melhor, uma candidatura alternativa à do Júlio Prestes. Aí ele busca uma aliança com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba e forma a Aliança Liberal. Essa aliança liberal vai incorporar, né, até algumas medidas progressistas, vai ter o apoio do tenentismo e vai concorrer à eleição em 1930 pela primeira vez montando palanque, né? Porque em 1930 que pela primeira vez os presidentes fizeram realmente campanha para falar para o povo o projeto de cada um, já que antes disso geralmente os presidentes faziam a sua apresentação num clube para a classe média alta e pronto, né? O Vargas, em 1930, na Aliança Liberal, que foi formada pelo Antônio Carlos, ele vai fazer palanque e vai apresentar suas propostas para a sociedade. Muitas das propostas eram bastante progressistas para a época, como voto feminino, voto secreto, industrialização, ensino obrigatório e gratuito, e tudo isso para tentar burlar aquele sistema de fraudes que existia no processo eleitoral daquela época, né? Porque o Vargas, o Antônio Carlos e o vice dessa chapa que se formou na Aliança Liberal, que era o João Pessoa, o governador da Paraíba, sabiam que o que determinava a eleição naquela época era o curral eleitoral, o voto de cabresto, todo aquele sistema coronelista, né? Então, para tentar meio que burlar isso aí, eles montam palanque e colocam, né, na sua proposta de governo medidas bastante progressistas para tentar o apoio da classe média, né? E vencer diante de todas as fraudes que existiam naquele processo eleitoral. Mesmo assim, a Aliança Liberal não consegue vencer a eleição, né? Já que o que determinava a vitória no processo eleitoral daquela época era se você tinha um apoio ou não dos cafeicultores. Inicialmente, o Getúlio Vargas, né, até chegou a reconhecer a vitória do Júlio Prestes, chegou a reconhecer a sua derrota, a derrota da Aliança Liberal, o que mostra que o Vargas não era nem tão contrário assim ao Washington Luiz e ao Júlio Prestes. Afinal, o Vargas já havia sido ministro da Fazenda do Washington Luiz, e por isso que ele de boa aceitou o resultado da eleição, mesmo sabendo que ela tinha sido fraudada, como todas as outras haviam sido, né?
mas ele reconheceu a sua derrota, inclusive sinalizou para o governo que poderia participar do governo se assim fosse interessante. Mas algo aconteceu no meio do caminho, né? Que fez com que os membros da Aliança Liberal radicalizassem e falassem em golpe de Estado. O que foi isso? A morte do João Pessoa, né? O assassinato do João Pessoa, que aconteceu depois da eleição, depois do processo eleitoral, depois da vitória do Júlio Prestes, depois da derrota do Vargas, né? O João Pessoa é assassinado lá na Paraíba por questões locais. E aí o que acontece? A Aliança Liberal começa a usar o assassinato do João Pessoa como argumento para a tomada de poder, dizendo que foi a mando, o assassinato de João Pessoa foi a mando do Washington Luiz, coisa que não fazia sentido algum, já que a eleição havia acontecido e que o Júlio Prestes havia sido vitorioso, né, e que o Vargas, inclusive, havia reconhecido essa vitória. Então, não havia por que mais matar o João Pessoa, só que uma mentira contada 1000 vezes acaba virando verdade, né? E as pessoas acabaram acreditando que foram os cafeicultores os mandantes da morte de João Pessoa. Trouxeram o corpo dele aqui para o Rio de Janeiro, que era a capital, foi feito todo um palanque em cima disso, né? E aí, se criou a condição favorável para que ocorresse o processo revolucionário. Os tenentes, né, que já vinham desde 1922 se opondo às candidaturas dos cafeicultores, viu que nesse momento era um momento propício para a tomada de poder. Por isso que em outubro de 1930, Washington Luiz, que ainda nem havia passado a presidência para o Júlio Prestes, acabou sendo destituído, né, por uma revolução, a Revolução de 30, que é questionada. Alguns historiadores dizem que não foi uma revolução, alguns historiadores dizem que foi apenas um golpe. O fato é que foi um golpe, já que Washington Luiz foi tirado do poder na marra, né? E aí, até esse momento, eu fiz uma breve narrativa do que a gente já havia dito na aula anterior, né? A partir do momento que os tenentes, em outubro de 1930, tomam o poder, esse episódio que a gente chama de Revolução de 30, um mês depois eles entregam o poder ao maior nome, né, da oposição aos cafeicultores, o maior nome da Aliança Liberal, que se tornou o Getúlio Vargas, né? E aí, em novembro de 1930, assume provisoriamente Getúlio Vargas, né, no comando do executivo do país, e governou de forma provisória, não tanto provisória assim, porque foi uma provisória que não foi tão rápida, né? Do final de 1930 até 1934. Em 1934 começa o governo constitucional, que termina em 1937. Em 1937 começa o Estado Novo, que só termina em 1945. Então a Era Vargas é um período de 15 anos, dividido, esse primeiro momento, período de 15 anos, dividido em 3 fases: governo provisório de 30 a 34, governo constitucional de 34 a 37, deveria ter sido até 38, mas não foi, né? Quer dizer, o mandato do Vargas deveria ter sido até 38, né? Em 37 acontece algo que a gente vai ver aí que interrompe esse ciclo, fazendo de 37 até 45 um período de ditadura muito semelhante às ditaduras nazifascistas, né? Esse período a gente chama de Estado Novo. Vai lá em 45, o Vargas vai ser destituído, depois ele volta para um segundo governo, mas aí já é democrático e não está inserido nesse contexto que a gente vai falar aí dos 15 primeiros anos de Era Vargas, né? Onde ele governou sem o voto popular, já que na eleição de 1930 quem ganhou foi o Júlio Prestes e o Vargas chegou ao poder através de um golpe de Estado, e assim permaneceu até 1945. Sem o voto popular, ok? Bom, então, seguindo aqui, agora a gente vai falar aí do governo provisório do Vargas, né? Em si. A gente fez um breve panorama de como foi a chegada dele e tal. Agora a gente vai falar do governo provisório em si. Uma das primeiras coisas que o Vargas fez, né, quando ele chegou ao poder, foi tirar os governadores dos estados, com exceção do governador de Minas Gerais, que já era fechamento dele. Todos os outros governadores ele vai tirar e nomear interventores, geralmente ligados ao tenentismo, né? Porque, como a gente viu, foram os tenentes que conduziram Vargas ao poder. Então ele vai acabar
aparelhando o Estado com várias pessoas do tenentismo, ok? Então ele vai tirar vai tirar os governadores, vai nomear interventores e vai dar início a um processo de centralização política que vai durar até basicamente 45. Né? O Vargas ele era, digamos, um cara dado à centralização política. Né? Ele tinha uma habilidade muito grande de conciliar, de negociar interesses, mas ele não era um cara muito dado à democracia em si. Ele era dado mais ao centralismo político e por isso que ele vai governar de forma muito semelhante aos regimes nazifascistas. Ok? Agora, a característica que o livro vai falar aí do governo Vargas é o nacionalismo e o trabalhismo. Né? O nacionalismo porque o Vargas, a partir de 1930, ele vai inaugurar uma fase da economia, da história, da política brasileira, né? De maior desenvolvimento do setor industrial. Né? Então, vai ser na década de 30 do século XX que o Brasil vai conhecer a sua maior fase de desenvolvimento industrial. Né? Vai haver um desenvolvimento industrial nada comparado à Revolução Industrial que aconteceu na Europa, mas é inegável que a década de 30 foi sim um período de digamos, apertar o acelerador no rumo da industrialização. Agora, por que o Vargas fez isso? Porque ele era bonzinho? Não. Porque ele tinha uma convicção ideológica de que a indústria era o melhor a ser desenvolvido? Possivelmente também não. A gente não tem como estar na cabeça do Vargas, mas a análise que a gente consegue fazer a partir da história é de que ele desenvolveu a indústria muito mais por uma conjuntura do que por uma ideia de que a indústria era realmente necessária, né, para o desenvolvimento nacional. Né? Então, o que eu quero que vocês percebam, se não está claro ainda, é que o que está acontecendo no mundo na década de 30, né, a conjuntura, o conjunto das situações aí do mundo, que vão pesar muito para que o Brasil desenvolvesse o setor industrial com base num discurso nacionalista. Né? Por isso que, inclusive, os nazifascismos surgem na década de 30 também muito com um discurso nacionalista. Né? Então, o Vargas ele está, digamos, como é que eu posso dizer? Ele não está inovando, ele não está fazendo algo muito diferente do que está rolando no mundo. Ele está fazendo algo que está em acordo, em consonância com a conjuntura internacional da época, que estava vivendo o pós-Primeira Guerra Mundial, os efeitos da crise de 29. Né? Então, por isso, ele vai adotar um discurso extremamente nacionalista, né? E um discurso de aproximação com as massas. Né? Um discurso trabalhista, digamos assim, um discurso de defesa do trabalhador. Porque ele é bonzinho? Também não. Né? Porque ele entendia que o trabalhador devia ser respeitado em sua integridade? Não sei, não estou na cabeça do ex-presidente, né? Não estou na cabeça do Vargas, até porque ele já morreu. Mas, muito possivelmente, a defesa que ele fazia da legislação trabalhista era mais para criar um clima de paz, de harmonia no mundo do trabalho, para desenvolver melhor a economia, do que realmente para melhorar a vida do trabalhador, do operário. Né? Então, esse discurso nacionalista e trabalhista dele é muito mais para criar uma condição de harmonia entre o empresariado e os trabalhadores, para que o país pudesse desenvolver melhor a sua economia no momento de crise internacional, no momento de dificuldade internacional. Okay? E esse discurso nacionalista e trabalhista dele vai pegar, né? Ele vai conseguir, ele vai ter bastante sucesso em relação a isso. Por isso que o Vargas acabou ficando conhecido para a história como o pai dos pobres, né? Como o cara que concedeu a legislação trabalhista, como o cara que garantiu aos trabalhadores uma série de direitos, uma série de garantias. Isso é positivo? É óbvio que é. Né? Quem se beneficia com a legislação trabalhista, eu acho que considera ela sim positiva. Né? Agora, a gente também não pode olhar para a história com aquela visão, né, romântica,
de que uns são heróis e outros vilões. Então o Vargas não fez isso porque estava pensando no trabalhador, ele fez isso porque ele estava pensando em criar uma situação favorável para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento econômico do país. Porque ele pensou o seguinte: se eu pacifico o mundo do trabalho, né, eu tenho tanto o apoio das massas quanto o apoio das elites, eu crio uma situação de harmonia social, isso favorece o desenvolvimento econômico, e eu ainda tenho um apoio popular para legitimar as minhas ações politicamente. Okay? Então era uma forma que ele encontrou de agradar, digamos, gregos e troianos. Ok? Então, se por um lado é positivo, né, foi positivo esse conjunto de legislação que o Vargas concedeu aos trabalhadores, e é inegável isso, né, por outro, essa legislação foi dada meio que, como é que eu posso dizer, de cima para baixo. Né? Foi o Estado que concedeu essa legislação. E, em certo sentido, quando o Estado faz isso e concede a legislação ao trabalhador, ele meio que está retirando do trabalhador a capacidade dele de reivindicação, a capacidade dele de contestação ao regime. Né? Então, a gente vai ver, inclusive, que a legislação trabalhista de Vargas foi acompanhada de um conjunto de medidas que visava desmobilizar as massas, retirar delas, como é que eu posso dizer, a autêntica atuação no mundo do trabalho. É meio que a princesa Isabel fez ao instituir a Lei Áurea. Né? Ela concedeu um benefício que já era reivindicado há muito tempo pelo movimento negro, muito mais no sentido de evitar novas reivindicações ou reivindicações mais amplas do que realmente de atender às necessidades e aos anseios daquele grupo. Né? Então, talvez contasse muito mais essa questão aí do Vargas, de evitar que as massas, o movimento operário se organizasse e conseguisse alcançar, né, benefícios muito maiores, garantias muito maiores, e que, por esse lado, seria bom para os trabalhadores, mas também seria muito ruim para as elites, que se veriam obrigadas a negociar e conceder cada vez mais para os operários, para os trabalhadores. Ok? Bom, só um detalhe. O livro fala, né, hoje, quando se fala de Vargas, vocês devem ter aprendido no 9º ano, o conceito de populismo. O populismo é aquele conceito que a gente usa para se referir aos governos que predominaram na América Latina entre 1930 e 60, 70, no caso do Brasil entre 1930 e 64, que buscavam conciliar os interesses entre as classes, né, entre as elites e os trabalhadores, e buscava garantir certos interesses, certas garantias, melhor dizendo, aos trabalhadores, buscando sempre associar a imagem do presidente às classes populares, às massas. Né? Só que o conceito de populismo ele passa a impressão de que essas massas elas aceitaram passivamente, né, essa legislação trabalhista sem que ela tivesse, sem que a própria classe tivesse atuado em busca disso. Né? Isso é um erro. Né? É um erro pensar que a legislação trabalhista foi fruto apenas da boa vontade, entre aspas, do Estado. A legislação trabalhista foi muito também resultado da organização dos trabalhadores desde a primeira grande greve geral em 1917, depois da criação do Partido Comunista em 1922, e as lutas que se seguiram até 1930, 32, quando são instituídas as primeiras leis de proteção ao trabalho. Ok? Bom, agora, nesse ponto 1.2 aí, a gente vai falar dos aspectos políticos, né? Que para instaurar esse novo modelo de gestão estatal que o Vargas estava inaugurando, ele teve que adotar algumas medidas aí que a gente já falou, né? Como, por exemplo, a nomeação de interventores nos estados, né? Em todos os estados, com exceção de Minas Gerais. Tudo isso também com o objetivo de evitar que esses governadores, ou melhor, que os antigos governadores que foram retirados pelo Vargas para nomeação de interventores, pudessem organizar um contragolpe ao Vargas. Né? Então o medo também era esse, por isso que se nomeou interventores para os estados, com exceção
de Minas Gerais. Ok? Agora, qual seria esse novo modelo de gestão estatal que o livro está falando aí no item 1.2 na primeira linha? É um modelo de gestão onde o Estado se torna o grande protagonista do desenvolvimento econômico. Ok? Então, durante o governo Vargas, o Estado, ok, a instituição, o Estado Nacional, ele vai cada vez mais se tornar, como é que eu posso dizer, o diretor do desenvolvimento econômico. Né? Por isso que alguns, falando a palavra diretor, eu lembrei agora que alguns historiadores usam o termo dirigismo econômico para se referir à orientação econômica adotada pelo Getúlio Vargas. Ok? Porque a partir de 30 é o governo, é o Estado brasileiro que vai determinar quais as áreas, né, devem se desenvolver mais, quais os setores da economia devem se desenvolver mais e como eles devem se desenvolver, ok? E isso, em certa medida, vai atrapalhar os interesses dos cafeicultores que estavam acostumados a se beneficiarem sozinhos, né, com aquela política lá de valorização do café que era exclusiva para eles. O Vargas não. O Vargas ele é um conciliador. A Sônia Maria Mendonça, uma historiadora braba, que eu gosto, né, usa uma forma, né, para qualificar o Vargas, que ela diz que ele era um árbitro diante das facções, das diversas facções que disputavam o poder político no país. É claro que facções aí não são no sentido criminoso, né, são grupos, ok? Então ele estava, segundo a Sônia Maria Mendonça, o tempo inteiro negociando os interesses das diversas oligarquias, dos diversos grupos econômicos, sociais, políticos, né? E até mesmo dentro do setor militar, o Vargas ficava o tempo todo ali numa espécie de xadrez político para agradar todo mundo ou a maioria, ok? E aí, nessa política de conciliar os interesses, nessa política de árbitro, né, diante dos diversos grupos econômicos que existiam no país, o Vargas vai desagradar os cafeicultores, porque eles estavam acostumados a serem protagonistas, né, do desenvolvimento econômico. Agora, por outro lado, a gente também não pode pensar que o Vargas buscou ferrar a cafeicultura. Em nenhum momento ele buscou isso. Okay? Os cafeicultores ficaram bolados com o Vargas porque perderam o seu protagonismo, porque o Vargas buscou desenvolver e estimular diversos setores da economia. Ok? Mas os cafeicultores ficaram bravos porque deixaram de ser os únicos beneficiados, né, pelo Estado. E por isso que o Vargas criou, por exemplo, o Conselho Nacional do Café, criou o Conselho Nacional do Cacau, do Açúcar, do Álcool, enfim, tudo para estimular outros produtos agrícolas além do café. E não somente produtos agrícolas, né? Outros setores da economia, como a indústria, que a gente já comentou. Ok? Então, aqui na página 18, vocês vão ver que ele criou, por exemplo, os Conselhos Nacionais Agrícolas, tudo com o objetivo do Estado estimular a produção desses produtos que tinham uma importância econômica, embora o café fosse o produto que tivesse a maior importância econômica. Existiam produtos como o cacau, o açúcar, o álcool, o mate, né, que também eram importantes no cenário internacional, né, no cenário econômico, e por isso o Vargas criou conselhos nacionais para controlar a produção desses produtos a fim de manter o produto sempre, né, valorizado no mercado internacional, para manter a balança comercial favorável. Ok? Uma outra coisa que o Vargas vai fazer é criar, não é, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Isso, né, para dirigir, para orientar, para que o Estado pudesse ter um controle sobre o desenvolvimento do trabalho, né, da indústria e do comércio. Na questão do trabalho, era para que o Estado pudesse criar legislação em favor dos trabalhadores e pudesse ver os trabalhadores aliados do Estado, né, para que o Vargas conseguisse, e ele de fato conseguiu, se colocar ao lado dos trabalhadores e como representante dessa classe. Né? E na parte de indústria e comércio para desenvolver o setor industrial, né, e o setor do comércio.
Essas medidas centralizadoras, como eu disse, né, visavam o desenvolvimento econômico, né? É nesse momento também que ele vai criar o Ministério da Educação e da Saúde, né? E vai dar uma nova diretriz para a educação brasileira, não porque ele pensava numa educação para formar o ser humano enquanto cidadão, enquanto consciente do seu espaço no mundo, não. Ele queria aprimorar e desenvolver uma educação voltada para o setor técnico, para o setor produtivo, né? Então, era para formar pessoas que pudessem se inserir no mercado de trabalho da forma mais capaz possível, né? Então, esse Ministério da Educação é nesse sentido. Já o Ministério da Saúde foi criado muito no sentido de centralizar as decisões de combate a determinadas doenças na mão do governo federal, já que a saúde até o Vargas era atribuição dos estados e municípios apenas, né? Inclusive eu li um texto certa vez que talvez valha a pena para os mais interessados, chamado Condenados pela Raça, Absolvidos pela Medicina. Esse texto faz um panorama aí da visão que se construiu no século XIX sobre o homem do sertão brasileiro, né? Inclusive, ele vai fazer referência ao personagem do Monteiro Lobato, Jeca Tatu, que era tido como preguiçoso por ser mestiço, por ser mulato, por ser degenerado. E aí, o texto se chama o quê? Condenados pela raça, absolvidos pela medicina, porque mostra justamente que foi o conhecimento de medicina, né, dos futuros Márcios, aí, da 3002, né? Foram esses caras que descobriram, através dos seus estudos, que o homem do sertão brasileiro não era degenerado coisa alguma, ele só era doente, né? Ele era cometido por verminoses, pelo mal de Chagas, e isso tudo deixava ele desanimado, improdutivo. E uma vez tratado esse doente, ele ficava disposto, prosperava e enriquecia, né? Então, o Ministério da Saúde vai ser muito criado no sentido de criar uma política de combate às doenças em nível nacional, né? Até para desenvolver também, né, a economia e deixar a imagem do país melhor perante, né, o exterior. Ok? Uma outra coisa que o Vargas vai adotar é uma política econômica emissionista, né? Ou seja, ele vai emitir papel moeda para aquecer o mercado interno. Isso, no geral, gera inflação, né? Mas o Vargas ele vai se aproveitar do cenário de fechamento econômico internacional em virtude da crise de 29, né? O mundo estava abalado pelos efeitos da crise de 29, e aí, em virtude disso, ele vai acabar aproveitando para meio que fechar a economia brasileira, né, e voltar a economia brasileira para o mercado interno. Então o Brasil continuou exportando muito, por isso ele criou esses conselhos nacionais do café, do açúcar, do cacau, etc., né? Mas a economia se voltava cada vez mais também para o mercado interno, ok? E aí por isso ele consegue adotar essa política emissionista. A lógica econômica mais profunda, né, de como ele fez essa política emissionista sem causar inflação, né, só os economistas entendem de fato como ele vai fazer isso sem gerar uma escala inflacionária, né? Mas, de fato, ele conseguiu adotar uma política emissionista que aqueceu o mercado interno, mas ele fez isso meio que se fechando a economia para o mundo, né? Isso não foi difícil, até porque o mundo estava em si fechado para o mundo todo em virtude da crise de 29. Ok? Bom, agora a gente vai falar de uma revolução que aconteceu lá em São Paulo, né? A Revolução Constitucionalista de 1932. Então a gente já viu que o Vargas ele desagradou um pouco os cafeicultores, né? Desagradou não porque ele buscou prejudicar a cafeicultura, como eu já falei. Em nenhum momento fez isso, até porque o café era o produto mais exportado do país e ferrar a cafeicultura seria o mesmo que ferrar o Brasil, né?
mas ele buscou incentivar outros setores da economia, e isso desagradou os cafeicultores que estavam acostumados a serem os únicos protagonistas aí da economia brasileira. Além disso, o Vargas nomeou interventores para todos os estados, à exceção de Minas Gerais. Em São Paulo, ele nomeou um interventor que não era paulista, para piorar, né? Era um pernambucano. E isso fez, inclusive, quem está dizendo não sou eu, é o Boris Fausto, no seu livro A História do Brasil, ele vai dizer que isso contribuiu para que se criasse um sentimento, um preconceito maior ainda em São Paulo contra os nordestinos, né? Porque esse interventor que ele nomeou para São Paulo era pernambucano. E também São Paulo estava descontente porque o presidente que havia sido eleito em 1930 era paulista, era o Júlio Prestes, né? Então eles queriam uma constituição para legitimar o novo regime, para democratizar o regime e para que houvesse a expectativa de uma nova eleição, para que eles pudessem, os cafeicultores pudessem ter a esperança de eleger um novo nome. Então, em 1932, os paulistas vão pegar em armas contra o governo Vargas, basicamente por conta dessas três razões aí, por conta de que queriam uma Constituição, por isso o nome da Revolução, Revolução Constitucionalista de 1932, porque queriam um interventor paulista e porque queriam uma política de valorização que beneficiasse, que desse maior atenção ao café, ou que fosse aos moldes do Convênio de Taubaté lá de 1906, ok? São Paulo chegou inclusive a buscar o apoio com Minas e com o Rio Grande do Sul. Aí você pode falar assim, não estou entendendo nada. O Vargas não tinha sido aliado de Minas e Rio Grande do Sul, afinal quem criou a Aliança Liberal não foi o Antônio Carlos? E o Vargas não era gaúcho? Sim, mas o Vargas, como eu já disse, ele era um cara centralizador politicamente, e as oligarquias do seu próprio estado, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que buscaram aliança com ele, ficaram descontentes com essa centralização política dele e pensaram em apoiar a Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 1932, mas viram que pegaria mal ajudar a derrubar um governo que eles acabaram de conduzir ao poder, né? Então, os paulistas basicamente fizeram essa revolução sozinhos, por isso foram duramente combatidos, principalmente por conta da estratégia, que o Vargas era um grande estrategista, né? E ele vai fechar as estradas, o Porto de Santos, ele vai sufocar, não é, o abastecimento dos revolucionários e vai conseguir vencer essa revolução. Agora, a gente vai ver que o Vargas ele era também um cara muito inteligente e mesmo vencida a Revolução, ele vai buscar negociar com os paulistas porque ele sabia, não é, que era necessário negociar em acordo com essa oligarquia que era, como é que eu posso dizer, minimamente organizada ao ponto de ameaçar o governo. Então, antes que ela ameaçasse novamente, é bom chamá-la para a conversa. Bom, então a Revolução Constitucionalista de 1932 não foi vitoriosa, foi derrotada pelo Vargas, mas ele, como um habilidoso político e um árbitro, né, como diria Sônia Maria Mendonça, ele buscou negociar com São Paulo, instituiu um novo Código Eleitoral em 1932, já marcando eleição, né, para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, para que deputados fossem eleitos e fosse feita uma Constituição, e esse era o principal desejo dos paulistas, por isso o nome da Revolução, Revolução Constitucionalista. Ele vai nomear um interventor paulista para São Paulo, o interventor que eles queriam, mas ele não vai manter a política de valorização do café que os cafeicultores queriam, né? Ele vai manter a mesma lógica econômica. Porém, ao nomear um interventor paulista e ao convocar uma Assembleia Constituinte, o Vargas mostrava que estava pronto para o diálogo e que não podia subestimar os paulistas, né? Esse Código Eleitoral que ele aprova em 1932, ele tornou possível, ele determinou que as mulheres podiam votar, né? E ele determinou que o voto era secreto.
essas foram as duas grandes conquistas desse novo Código Eleitoral de 32. Inclusive, pela primeira vez, uma mulher não só votou, como foi votada, né? Foi eleita uma deputada constituinte, né? Isso está escrito lá no Brasil, uma biografia, mas eu não me lembro do nome da deputada. Foi pouco? Foi uma só? Foi, mas pelo menos foi uma conquista, né? Já que antes a mulher nem podia votar, quanto mais ser eleita. Então a Constituição de 1934 foi feita por uma mulher também. Então, quando Vargas ele convoca essa Assembleia Constituinte e nomeia o interventor, ele está atendendo os interesses dos paulistas, né? E aí ele consegue governar com um pouco mais de tranquilidade, até que em 1934 é finalizada a Constituição, né? Depois eu vou falar de uma coisinha que aconteceu em 1932, mas depois eu volto nisso aí, tá? Então a Constituição foi promulgada em 1934 e o livro diz que ela basicamente foi composta pela influência do Vargas, mas eu não me lembro se é no Brasil uma biografia ou se é na história do Brasil do Boris Faustus, enfim. Eu sei que os historiadores, eu acho que é no Brasil uma biografia, porque a Lilia Moritz Schwartz é mais descritiva do que o Boris Fausto. E ela diz no livro, se eu não me engano foi ela diz no livro que ele ficou muito descontente com a aprovação dessa Constituição de 34, porque ela não dava direito a ele à reeleição, né? Era só um mandato. E eu já comentei anteriormente que o Vargas era um centralizador político, né? Então ele tinha pretensões aí de ficar o máximo possível, tanto é que ele ficou 15 anos no poder. Então essa Constituição não agradou ele de todo, ok? Beleza? Agora ela garantiu algumas conquistas bastante interessantes, como por exemplo, ela incorporou, ou seja, ela assimilou, ela colocou no seu texto constitucional as regras do novo Código Eleitoral e também as primeiras leis de defesa do trabalhador, né? Não havia sido consolidada ainda a legislação trabalhista, ela só é consolidada em 1943, né? Mas já em 1934 já havia sido instituída ou garantida algumas garantias, alguns direitos para os trabalhadores que foram extremamente importantes e que amadureceram ao ponto de virar a CLT em 1943. Bom, uma vez que a Constituição está terminada, né, em que agora ela estabelece limite para o exercício do poder, porque ela dividiu o poder político em três partes, o presidente ficaria apenas sob o comando do executivo, existiria um legislativo e um judiciário independente, enfim, acaba aquele governo provisório, aquela ditadura e se inaugura agora uma democracia. O Vargas tem que governar de acordo com o jogo democrático, tem que respeitar os limites de poder, né? Então isso vai trazer uma série de desafios ao presidente que estava acostumado a governar de forma bastante centralizadora e autoritária. Então essa Constituição ela vai trazer limites ao presidente, ok? Mas de fato ela democratizou o regime e a partir dela se inicia uma nova fase da história da era Vargas, que é o governo constitucional. Uma coisa só que eu esqueci de contar é o seguinte: o Vargas foi eleito, né, presidente, porque ao ser concluída a Constituição de 1934, se estabeleceu que o mandato presidencial seria de 4 anos, que o presidente seria eleito diretamente, mas o primeiro presidente após aquele novo ciclo seria eleito indiretamente, ou seja, pelo colégio eleitoral, pelos próprios deputados que fizeram a Constituição, a fim de agilizar a redemocratização do país, ok? Então, o Vargas foi eleito indiretamente pelos próprios deputados constituintes e inaugura, a partir de 34, o governo constitucional. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muita informação, e vou deixar o governo constitucional para a próxima aula, ok?